Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula desse tema de termodinâmica, falando agora de entropia, tá? Para introduzir esse conceito, né? Lá no século XIX, o James Clerk Maxwell, ele estava ainda trabalhando com essa questão de termodinâmica, né? Ele propôs um tipo de entidade, né? Imaginária, ficou conhecido como demônio de Maxwell, tá? Ele seria uma entidade, né, que imagina você tem dois gases, né, e ele controlaria uma portinhola entre esses dois recipientes. Então, essa entidade, ela faria passar de um lado para o outro partículas com uma velocidade maior e deixaria partículas mais lentas, né, só passarem para um lado, ou seja, essa entidade, ela seria responsável por separar as velocidades das partículas. Maior velocidade de um lado, menor velocidade do outro. E lá, com a teoria cinética dos gases, a gente viu que a velocidade quadrática média das partículas em um gás, ela dá uma questão de energia cinética que, consequentemente, relaciona com a temperatura. Ou seja, você consegue, esse demônio, conhecido como demônio de Maxwell, seria responsável por, naturalmente, separar duas entidades, uma maior e uma menor temperatura, tá? E aí ficou a discussão se esse processo ele aconteceria mesmo. Imagina você ter um gás que naturalmente ele vai retirar calor e vai aumentar a sua temperatura. Na verdade, isso aí não acontece, tá? Justamente essa é uma ilustração imaginária, justamente para mostrar que isso daí violaria a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Mas ficou essa dúvida e começou-se a perceber que os processos termodinâmicos, na verdade, eles têm uma ordem de acontecimento, né? De certa forma, sempre quando você está fazendo a própria evolução do universo mostra isso, né? E na verdade a gente sempre está transformando energias, seja por trocas de calor, por trabalho, mas cada vez menos a energia está ficando indisponível. Ou seja, a gente tem uma fonte de energia útil que dá para usar, sendo transformada numa tipo de energia que não está disponível para a gente, tá bom? Então, assim, geralmente existem algumas teorias da morte térmica do universo, né, que a radiação está se dispersando e tudo mais, tá? Mas você vê que, não falando do universo, mas falando agora do próprio nosso sistema, né, a gente começa a perceber que sempre os processos termodinâmicos acontecem de um estado tendendo a ir para maior desordem. Vou dar um exemplo. Seus pais lá mandam você arrumar seu quarto. Depois de um tempo, é lógico que seu quarto vai ficar desarrumado. E naturalmente acontece, tá? Mas veja que isso foi um processo termodinâmico. Então, sempre as coisas vão estar sempre desarrumadas. Por exemplo, você limpa o chão da sua casa bonitinho, limpinho. Vai passar um tempo, vai estar com algum tipo de poeira. Então, você sempre tem processo termodinâmico com estado de maior desordem, tá? Voltando às máquinas térmicas, sempre quando você tira o calor de uma fonte quente e realiza o trabalho, sempre você vai estar desperdiçando alguma coisa, tá bom? E outra coisa que começou a se reparar é na seta do tempo. Ou seja, os processos termodinâmicos, alguns não são reversíveis, tá? A gente não consegue voltar. Exemplo, a xícara de café, né? Você pega café, deixa a xícara lá. O café está quente, né? Então ele vai trocar calor com o ambiente e vai diminuir sua temperatura, tá bom? Então isso foi um processo térmico de troca de calor do café para o ambiente. Mas a gente começa a perceber que o processo inverso não acontece. Ou seja, o café, ele não, uma temperatura fria, né? Ele não naturalmente ele pega calor do ambiente e aumenta sua temperatura para ficar quente, tá? Isso não acontece. Ou seja, esse é um processo que não é reversível, tá? Então você vai ver que esse conceito de seta do tempo, ele vai também permear muita coisa aí que a gente vê em física moderna, em mecânica clássica, com a questão de viagem no tempo, tá? Porque muitas coisas de viagem no tempo não é possível justamente porque vai infringir aí a questão da seta do tempo, tá bom? Mesma coisa aqui exemplificado, você quebrar uma xícara, uma caneca, né? Esse é um processo termodinâmico. Então, você tem a caneca, ela quebrou,
veja que ela aumentou a desordem, né? Então, os processos ele aumentou a desordem, só que ao contrário não acontece, você não volta a ter a xícara novamente dos pedaços, tá? Então, a gente começa a ver que a seta do tempo, ela sempre aponta para a direção de maior desordem. Então, tudo vira caos, tá bom? Isso também acontece com o universo, não é só com a caneca de café, não, tá bom? Bom, mas qual que é a ideia aqui, né? Então, isso começou com Carnot, né? Mas começou-se a que tipo de grandeza que mediria esse grau de desordem, né? E aí entra então o conceito de entropia. A entropia ela vai ser uma função, né, termodinâmica, que ela vai medir esse grau de desordem. E assim, ela sempre então, ela é uma coisa atípica na física, porque ela sempre vai ser maior ou igual a zero, tá? A unidade dela vai ser joules por Kelvin, né? E ela vai ser definida como a quantidade de calor trocada num processo dividido pela temperatura. E aí aqui cabe algumas ressalvas, tá? Existem processos que são reversíveis, né? A gente aproxima para um processo reversível, que vai e volta, tá? Esses tipos de processo, a variação da entropia, né, final menos a inicial, é zero. Então, sempre num processo reversível, eu vou ter entropia nula, tá? Mas veja, isso aqui são casos muito especiais na realidade, né? A maioria dos casos são processos irreversíveis. Então, para processos irreversíveis, a entropia sempre vai ser, a variação da entropia, né, sempre vai ser maior que zero. Aqui tem um parênteses, tá? Essa entropia, eu estou falando do sistema, do universo, né? Aquele sistema como um todo. Porque se você pegar dois corpos, né, que estão trocando calor entre si, naturalmente um vai ter entropia negativa, tá? Mas o outro aumentou a entropia. Então, se eu olhar só para um corpo, eu vou ter o ΔS menor que zero. Mas se eu olhar sempre para o universo, né, o sistema como um todo, ele vai ser sempre maior ou igual a zero, tá? Então, cuidado com esses termos, tá? A entropia ela pode ser negativa quando eu estou olhando um corpo, mas sempre que você olhar o universo, o sistema como um todo, ela sempre vai ser maior ou igual a zero, tá? Um exemplo engraçado disso daqui, para você verificar como que é estranha essa questão da entropia, imagine que você vai viajar, né? Você pega duas malas, uma mala de energia e uma mala de entropia. Aí você vai lá e vai chegar no seu destino. Você percebe que a mala de energia ela ficou igual, né? Porque a energia você não destrói nem cria, né? Você tem que conservar a energia, então a mala de energia ficou do mesmo tamanho. Mas a mala de entropia ela ficou maior. Por quê? Ainda é um pouco de mistério isso, tá certo? Então, aquele caso da expansão livre, né? A gente viu ali que não varia, não realiza trabalho, não tem troca de calor, não tem variação de energia interna, né? Quando o gás se expande, mas você tem aumento de entropia porque é um processo irreversível, tá bom? Então sempre tem alguma coisa ali nos processos termodinâmicos que aumenta e esse daí é a entropia, tá? E então, resumindo, a entropia ela vai ser uma medida do grau de desordem do sistema, tá? Bom, e aí eu chego então na física estatística, porque nesse ponto, né, aqui no final do século XIX, começa-se a tentar dar uma explicação, né, principalmente com a teoria cinética dos gases, né, uma explicação microscópica para os efeitos térmicos a nível macroscópicos, tá? E aí esse Ludwig Boltzmann, ele é considerado o pai da física estatística, né? Ele chegou numa equação que é considerada aí uma das equações mais bonitas e importantes do mundo, né? Ele conseguiu então definir a entropia, né, o S, em termos da multiplicidade dos estados. O que que significa isso, tá? Imagine então que eu jogo uma moeda. Eu posso ter uma probabilidade aí de ter cara ou coroa. A probabilidade é 50%, tá? Agora você imagine que eu tenho três moedas e jogo elas, tá? Aí eu vou ter a probabilidade, então, de uma face estar coroa, uma face e as duas estarem cara, ou vice-versa, ou as três estarem coroa, as três estarem caras. Também eu tenho a ordem, enfim. Usando princípios de estatística, né, uma teoria, análise combinatória mesmo, que você já deve ter visto alguma coisa na matemática, você vê que existem microestados, né? Ou seja, uma cara, duas coroas, vice-versa. Você tem microestados que definem esse sistema das três moedas, né? E aí você vai ter a multiplicidade, ou seja, quantas vezes elas podem acontecer. A partir disso, você consegue então calcular
qual que é a probabilidade de um determinado microestado do sistema. Aí o que acontece, então? O Boltzmann, ele relacionou, então, a entropia com a multiplicidade desses microestados, ou seja, a entropia ela sempre vai aumentar dependendo do microestado, tá certo? Da quantidade de microestados que eu tenho no sistema, tá certo? E novamente aquele grau de desordem, né? Isso daí eu dei um exemplo de 3 moedas, mas imagina um mol de átomos, 10 a 23 átomos, quais que são os microestados desse sistema? Enfim, tá bom? Então, são as configurações possíveis, tá? E isso daqui é importantíssimo na termodinâmica, porque você consegue, primeiro, se você souber, então, a multiplicidade do microestado, você consegue calcular, então, a entropia, né? Essa multiplicidade ela vai ser um número muito grande, isso daqui dá certo para magnetismo, é, membranas, sólidos, líquidos, gás, enfim. Se você souber a multiplicidade dos microestados, você consegue calcular a entropia do sistema. Com a entropia do sistema, você pode calcular a temperatura, e com a temperatura você define então a energia interna e todas aquelas identidades termodinâmicas que a gente viu. Então isso daqui é importantíssimo, e não é à toa que essa equação está escrita na lápide dele, tá certo? Bom, então é muito interessante essa área de física e estatística, tá? A gente vai parar de ver por aqui, né, esse assunto, mas para quem tiver interesse, eu recomendo uma leitura aprofundada, que é um tema muito legal, muito bacana, tá certo? E aí, para terminar, gente, eu só queria comentar sobre estatística quântica, né? Porque tudo que a gente viu eram partículas ideais, lembra? Partículas do gás ideal, que elas eram distinguíveis, ou seja, eu consigo marcar uma partícula e calcular a velocidade dela, onde que ela bate na parede do recipiente. Esse tipo de partícula, né, dos gases ideais, a gente usa a distribuição de Maxwell-Boltzmann. A gente já viu um pouquinho ali em teoria cinética, mas a gente consegue, então, determinar a velocidade quadrática média, com isso a pressão, volume e tudo mais. Só que o mundo não é tão bonitinho assim, né? Existem um tipo de partícula que elas são indistinguíveis. Na verdade, assim, quando a gente vai para o mundo quântico, a gente não consegue marcar a partícula e saber exatamente onde que ela bate na parede do recipiente. Então, a gente fala que são partículas indistinguíveis. Isso é fato quando a gente vai, então, partículas subatômicas, principalmente. Esse é um ponto importante que aí a gente já muda da física quântica para a física clássica. O outro ponto, né? Quando você vai analisar essas partículas, você não pode usar a distribuição de Maxwell-Boltzmann, porque você tem que analisar uma outra forma de distribuição, porque você tem dois tipos de partículas. Eu vou usar o exemplo do gatinho na caixa, né? Porque é melhor. Tem um tipo de partícula, né? Tem uns tipos de gatinhos que, se você tem um gatinho numa caixa, ele vai tender a agrupar os outros gatinhos, vão vir e vão agrupar na mesma caixa. Ou seja, desde que a caixa aguente, os gatinhos vão ficar todos juntos, tá? E aí depois você vai para outra caixa, você vai preenchendo os gatos, tá bom? Esses tipos de gatinhos ou partículas, nós chamaremos eles de bósons, tá? Porque eles vão seguir a distribuição de Bose-Einstein. E aí bóson vem justamente do nome do Bose, do Satyendra Bose. Então, esses bósons, então, eles tendem a ficar no mesmo estado quântico. E aí um exemplo dessas partículas é os fótons, né? A radiação eletromagnética, as partículas alfa, tá? Então, eles têm alguns comportamentos interessantes, né? Que a gente usa em tecnologia porque nós precisamos usar a distribuição de Bose-Einstein. Agora tem outro tipo de gatinho ou partícula que eles são diferentes, porque se você coloca um gatinho numa caixinha, o outro gatinho só vai entrar na outra caixinha, eles não vão ficar juntos. E o outro só vai entrar na outra gatinha. Mesmo que ele não tenha essa energia, né? Mas eu estou fazendo uma referência de gatinhos, ou seja, os gatinhos não tendem a ficar todos acumulados na mesma caixinha. Isso daqui, na física mesmo, né? Isso daí no mundo atômico, ele segue o princípio de exclusão de Pauli, que fala que os gatinhos ou as partículas não podem ter o mesmo número quântico, tá bom? Bom, mas esses tipos de partículas que não ficam todos juntos, né? Eles usam outro tipo de estatística, que é a distribuição de Fermi-Dirac. E essas partículas, então, eu vou chamar de fermions, justamente na homenagem ao Fermi, né, Enrico Fermi. E eles vão ser basicamente partículas bem conhecidas nossas, né, como os elétrons, prótons e nêutrons, tá
certo? Então é por isso lá que no átomo de Bohr, né, o elétron ele vai ficar nos orbitais e você tem um número máximo de elétrons que você pode colocar em cada orbital, né, fazendo diagrama de Linus Pauling. Porque justamente porque você tem que obedecer ao princípio de exclusão de Pauling, tá certo? Então, ó, veja aí que tudo que a gente viu de termodinâmica, ela se aplica então a essas partículas, seja bósons, seja férmions, tá? Mas isso daqui fica para quem se interessar em prosseguir esses estudos. Então, tudo que a gente viu do gás ideal, usamos a distribuição de Maxwell-Boltzmann, certo? Pessoal, então é isso. Com isso encerramos o assunto de termodinâmica. Espero que tenham gostado dessa viagem, tá? Obrigado e até a próxima.